Nosso Senhor Jesus Cristo chama o Espírito Santo de Paráclito. O texto grego do Evangelho, Parakletos, dá este título ao Espírito Santo. Então seria bom aqui levantarmos pela oração e pela pregação esta cortina que encobre uma situação tremenda, terrível. Este termo Paráclito se refere às missões do Espírito Santo. Duas em particular que eu vou tentar aqui ilustrar o quanto permitir o tempo. Paráclito, em primeiro lugar, quer dizer defensor. O que defende, ou advogado. Porque no estado, na economia na qual nós nos encontramos, no estado de coisas no qual nós nos encontramos, há um problema muito sério, que é o papel que Satanás desenvolve neste exato momento. O Espírito Santo é defensor porque, em primeiro lugar, Satanás nos acusa diante de Deus. Nos acusa diante de Deus. Não pensem os senhores e as senhoras que qualquer miséria nossa, sobretudo aquelas que moveram ações, foram mães de ações, não serviram de argumento para Satanás pedir a nossa condenação diante de Deus, com um discurso miserável, mais ou menos nestes termos: olha lá, está vendo? Não é o teu filho, olha o que ele fez. Olha lá, não é a tua filha, ela não sai da igreja, e olha o que ela fez. Então, o primeiro papel do Espírito Santo, nós estamos no terceiro dia da novena, esta liturgia do domingo depois da Ascensão, domingo que vem é Pentecostes. Então seria bom acordar para certas realidades. É certo que, desde a hora que levantamos, muitos de nós já demos a Satanás matéria de sobra para ele nos acusar. Outra coisa importante, meus queridos, e aqui é a coisa mais terrível, porque é algo que que a natureza não pode resistir, tal a ser, nem a natureza íntegra de Adão deu conta de resistir. A natureza íntegra de nosso primitivo pai no paraíso não deu conta de resistir a esse arrojo de Satanás quando ele acusa Deus para nós. Ele tem um particular, e de modo, olha aqui, quando ele percebe que alguém começa a dar passos decisivos em ordem à perfeição, em ordem à santidade, e quando diminui a matéria que a alma dá a ele para ser acusada diante de Deus, ele começa a acusar Deus diante da alma, levantando todo tipo de suspeita a respeito de Deus. Não se pode resistir. Olha aqui, muitos de nós represamos as águas do nosso batismo, estão represadas, é uma pena. Aquele manancial, naquele que foi inaugurado em nós no dia mais importante da nossa vida, que foi o dia do nosso batismo, está represado, está parado. Levantou-se um dique, uma muralha gigantesca que represou aquelas águas vivas, a água viva. E normalmente os blocos, o material desta muralha são as acusações que Satanás faz contra Deus para nós e que nós aceitamos. De modo particular, quando nos damos conta de que de repente Deus quer nos levar para por um caminho de felicidade que não é o que nós planejamos.
Ah, mas não era assim que eu queria, não foi assim que eu pensei. Ah, mas é desse jeito eu não quero, não gosto. Então abre-se o flanco para Satanás desempenhar um dos seus papéis mais sedutores e terríveis, que é o de acusar Deus para nós. Normalmente, quando ele faz isso, aceitamos, como Adão aceitou. E vejam, quando nossos primitivos pais, nosso primitivo pai e nossa primitiva mãe, foram pressionados por essa terrível tentação, quando o diabo dizia: não, Deus não disse a verdade a vocês, é falso, podem sim comer o fruto da vida. Eles não resistiram. Sem titubear, sem contra-argumentar, imediatamente fizeram o que lhes estava proibido fazer. Então aqui nós começamos a entender o porquê Jesus chama o Espírito Santo de defensor. Porque não nos é possível, sem o auxílio bendito do Espírito Santo, vencer esta batalha. Quando ele nos acusa diante de Deus, e às vezes acusa com muita razão, a matéria sim para acusação, porque não há. E pior ainda, quando ele acusa Deus para nós. Deus não quer a tua felicidade, não vai nisso, isso é loucura, você vai perder a tua liberdade, você vai ter que abrir mão dos teus projetos, você vai ter que renunciar aos teus sonhos. E nós, normalmente, começamos a tomar aquelas devidas precauções com relação a Deus, como fez Adão, que se escondeu. Deus o procurou depois da queda, e Adão não estava mais disponível para Deus, como normalmente nós também não estamos disponíveis para Deus, uma vez que boa parte do nosso tempo e da nossa energia gastamos conosco, com os nossos interesses, com nossas vaidades. Por isso, Jesus o chama de Paráclito, defensor. Enquanto Jesus estava conosco, Ele nos defendia. Agora, é tarefa do Espírito Santo fazer esse trabalho. Outra coisa muito importante é que a expressão Paráclito não é apenas a de defensor ou a de advogado, mas de consolador. Consolador. A Mãe Igreja chama o Espírito Santo no seu hino, no Veni Creator, de Consolator Optime, o máximo consolador, o supremo consolador. Mas como o Espírito Santo consola? Alguém poderia dizer: nós normalmente nos consolamos dizendo coisas uns aos outros, procurando fazer a vítima enxergar de outro ângulo, por outro ângulo, a tragédia que lhe aconteceu. Assim nós nos consolamos com palavras, com teorias, com algum exercício psicológico, né? Com alguma medicina psiquiátrica. No entanto, o Espírito Santo faz diferente. Ele não é homem, não age como os homens. E ele não tem nenhuma outra consolação para dar que não seja ele mesmo. Quando o Espírito Santo quer consolar alguém, ele se dá a esse alguém. Ele se derrama na alma. Operando aquilo que ele é. Operando o que ele é. Ele consola sendo o que ele é. Consola fazendo ressoar no coração não as palavras dos homens, mas a de Jesus, que dizia, quando estava no mundo com seus discípulos: no mundo vocês terão aflições e sofrimentos. Coragem, eu venci
o mundo. Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33. Consola, atestando ao nosso espírito, o Espírito atesta ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não órfãos, abandonados à própria sorte, ou algum destino cego, como querem acreditar os pagãos. Pelo contrário, ele atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 16. Aliás, é este o título que o apóstolo dá a Deus: Pai misericordioso e Deus de toda consolação. Não de alguma consolação, não de muita consolação, mas de toda a consolação. Na quarta-feira santa, o senhor bispo reuniu-se com os padres da diocese para celebrar a missa dos Santos Óleos, ou do Crisma, que é aquele óleo que nós usamos para ungir as pessoas por ocasião da recepção dos sacramentos, normalmente o batismo e a crisma. Os senhores perceberam? O óleo tem esta faculdade, esta virtude. Ele cai, penetra nas camadas profundas da pele, sem ser sentido. Quanto ao que o padre está dizendo aqui, quanto ao que o padre acabou de dizer, é bom que se recorde o seguinte: nosso primeiro condutor a Deus, nosso primeiro mestre, nosso primeiro diretor espiritual, segundo o desígnio de Deus, é o Espírito Santo, cuja unção nos foi dada no batismo e confirmada na crisma. A ação do Espírito, como o óleo é figura do Espírito, ele age assim, de modo extremamente discreto. E ele começa efetivamente a conduzir uma alma quando a alma está atenta a estas chamadas de atenção extremamente discretas, praticamente insensíveis, quando o Espírito diz: é hora da oração, desligue o celular, não fale esse tipo de coisa, perdoa aquela pessoa. Quando a alma começa a corresponder a estes toques delicados do Espírito Santo, começamos aí um processo de aperfeiçoamento e santidade. Ninguém presuma chegar a qualquer lugar na vida cristã enquanto não fizer as pazes com o Espírito Santo. E o padre está dizendo aqui de algo que não é propriamente coisa que se dê no ambiente religioso do templo, mas no dia a dia, no trato com situações, muitas vezes, nas quais o demônio tem o pleno controle. Estão entendendo? Em situações onde Satanás tem o pleno controle, tanto das pessoas como das atividades que ali se realizam. Esta atenção ao Espírito Santo, que diz: sai daí, encerra aquela amizade, largue esta leitura, ou reze o terço, é a hora, contemple o crucificado, cumpra a sua tarefa agora, chegou a hora de cumpri-la. Enfim, a correspondência dócil a essa primeira forma de condução do Espírito Santo é que vai garantir uma coisa importantíssima: que comece a cair o dique, a muralha na qual represamos as águas do nosso batismo. Sim, eu lamento dizer isto, eu lamento dizer, porque teve gente que não demorou muito, represou as águas do batismo e achou mais interessante banhar-se em águas de esgoto.
Já logo na adolescência, bem no começo, não demorou muito em fazer uma represa, em represar as águas batismais, para depois navegar em águas de esgoto. Muito bem, meus caros, se a igreja hoje levar a sério este apelo do Espírito Santo, é certo que não vai demorar muito, se repetirá para nós o que o evangelista São Lucas disse a respeito da igreja nas suas primeiras horas. Atos dos Apóstolos, com capítulo 9, verso 31. A igreja crescia, andava no temor do Senhor, cheia do consolo do Espírito Santo. Olha que maravilha! Nós levamos desta missa que prepara a festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, essa tarefa de devolver a partir de nós à igreja o consolo que ela perdeu. O mesmo no qual ela se encontrava nas suas primeiras horas e que infelizmente foi perdido, este consolo foi perdido por nossa causa. Porque mais do que a atenção ao Espírito de Deus, preferimos dar atenção ao nosso próprio espírito, ou ao espírito que governa este mundo. Está aí, meus queridos, uma tarefa para cada dia, que vai demandar de nós uma atenção delicada. Não pense que não tem importância. Me veio aí a ideia de rezar o texto, mas nem da importância passou e até esqueci. Que pena. Que pena. Se isso continuar, o senhor, a senhora, não farão outra coisa na vida cristã a não ser patinar, andar sem sair do lugar. Supliquemos, portanto, ao bom Deus que nos faça acordar para estas realidades. Foi Jesus que disse à samaritana no poço de Jacó: daquele que crê em mim, do seu interior rios de água viva jorrarão. Olha que coisa! Todos nós lamentamos o grande deserto para onde foi parar nossa mãe. De quem é a culpa? Se quem deveria, como uma fonte, jorrar rios de água viva, decidiu outra coisa, escolheu outro caminho. Nós temos responsabilidade, não adianta olhar e acusar qualquer hierarquia. Lembrando que toda alma que se eleva, eleva o mundo consigo. Santa Elizabeth da Trindade: toda alma que se eleva, eleva a igreja consigo. Então paremos de resistir ao Espírito Santo, meus caros. Sejamos dóceis, de modo particular, a essas inspirações que, contrariando aqui e ali algum gosto nosso, nos fazem andar, nos colocam num caminho de encontro com Deus, de cumprimento da sua vontade, que é o que deve nos interessar. Eu dedico esta meditação à Santíssima Virgem Maria, que, porque não resistiu ao Espírito Santo, continua uma das fontes, se não for uma das maiores fontes de consolação e de alegria para a igreja, exatamente porque se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Que aquela que chamamos de mãe possa encontrar em nós filhos que a imitem de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.